Graça e paz, Igreja de Avivamento. Amém? Antes de abrirmos o nosso texto, eu gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e falasse assim: Senhor Jesus, se há alguma fortaleza na minha mente, eu te peço que o Senhor desfaça hoje toda a fortaleza, porque o Senhor é a verdade que liberta. Por isso eu te peço que a tua verdade me confronte e me liberte, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 22 e 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Amém? Primeira Samuel 15, 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Alguns domingos atrás, o pastor pregou sobre esse texto, falou sobre Saul, Samuel, os amalequitas, e hoje especificamente eu vou falar sobre a obstinação. Essa obstinação que levou a uma rebelião e que fez com que Saul perdesse o seu reinado. Qual é o problema da obstinação? O que ela faz com o homem em relação a Deus? Primeiro vamos ver aqui, por que Deus queria destruir os amalequitas. Eu gostaria que você abrisse em Deuteronômio 25, volta um pouco aí, quarto livro da Bíblia, Deuteronômio 25, quarto não, sim, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 25, (17 ao 19). Na minha Bíblia, o título é assim: Amaleque será destruído. Aqui, Deus falou com Moisés, e Moisés aí estava passando para o povo todas as ordens, todas as leis que Deus tinha instituído. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres
na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Não te esqueças. Então Deus deu uma ordem aí, o povo ainda estava lá no deserto, e Moisés passa para o povo com aquela convicção de: não vou estar mais aqui quando isso acontecer. Então vocês não podem esquecer. No momento em que Deus der paz de todos os inimigos, vocês precisam exterminar esse povo. Amaleque precisa ser destruído. Não pode haver descendência de Amaleque, porque foi um povo covarde que atacou Israel enquanto saía do Egito. A gente precisa lembrar que Israel, quando saía do Egito, era um povo escravo. Não era um povo guerreiro. Era um povo escravo. Tinha ali homens, mulheres, crianças, idosos, o gado, tudo que eles tinham, eles estavam transportando. E quem ia ficando para trás eram os mais cansados, os mais fatigados, os idosos, as crianças, iam ficando para trás, iam andando mais devagar. E o povo de Amaleque veio e matou muitos dos hebreus naquele dia. E Deus disse: olha, um dia vocês vão destruir esse povo, eu quero que risque, porque esse povo não temeu a Deus. Aí talvez, e a minha palavra hoje é muito direta, muito objetiva em relação a isso. Talvez você questione assim: poxa, mas para que destruir todo um povo? Talvez você pense isso, talvez a outra pessoa pense isso. Deus tem as suas decisões e Ele tem seus motivos nas suas decisões, né? Nós, enquanto somos pais, nós falamos assim para as crianças. Quando a criança fala assim: mas por que não? Você fala: não, por que não? Porque eu disse não. E às vezes você até fala assim: eu sei o motivo de eu estar falando não, dá para te explicar agora não. Obedece e pronto. Quantas vezes você, como pai e mãe, já não falou isso para o seu filho? É ou não é? É assim ou não é? Mas aí, quando isso vem de Deus, nós questionamos. Mas por quê? Por que Deus decidiu isso? Ele tinha seus motivos. E o motivo determinante é esse. Atacou o povo de Israel. Enquanto Deus fazia um milagre, eles estavam ali com morte, covardemente atacando o povo, sem motivo. Porque eles não eram nem inimigos do povo de Israel, sem motivo, de forma covarde. Então Deus determinou: não quero que esse povo exista mais. Eles estavam, enquanto eu fazia o meu milagre, eles estavam ali atacando o meu milagre, atacando o povo sendo liberto. E quando é o momento disso acontecer, é quando Saul está reinando em guerra contra os amalequitas, como a gente diz, com a faca e o queijo na mão, com a ordem de Samuel: é para exterminar Amaleque. Acabou, tá? Não pode ficar nada. Nem boi, nem ovelha, nada, nenhum despojo. Era comum, quando um povo guerreava com outro, ficar com despojo de guerra. Mas de Amaleque, Deus não queria nada, nem despojo. Assim como ele fez lá em Ai. Contra Ai, não foi? Que Naamã escondeu Ele também não queria nada. Desse povo eu não quero nada. Não peguem nenhum despojo. E aqui ele fez a mesma coisa com os amalequitas: eu não quero nada de Amaleque, destruam tudo de Amaleque. É para acabar com a descendência, não pode mais existir esse povo. E aí Saul olha para o gado, olha para o rei: poxa, acho que eu vou salvar o rei, que aí eu posso negociar. Sei lá o que passou na cabeça de Saul para salvar o rei.
nem sei. E aí ele olha para o gado, o povo começa, poxa, o gado está tão gordinho, as ovelhas são tão fofinhas, vamos salvar as melhores, tal, vamos embora. Depois ele joga a culpa no povo. Não, mas o povo me pediu, mas ele era o rei. O rei não vai atrás do povo. O rei decide e acabou, né? Na verdade, ele estava fugindo da responsabilidade, que a decisão foi dele, né? De poupar a Agag, o rei dos amalequitas. Eu acho que eu falei Amaleque algumas vezes. Poupar a Agag, rei dos amalequitas, e poupar o gado e as ovelhas. E quando Samuel chega, encontra aquela situação e fala: por que você acha? Porque a explicação dele foi: ah, não, mas eu salvei para a gente poder fazer sacrifícios a Deus. E Samuel fala assim: você acha que Deus tem prazer em sacrifícios mais do que se obedeça a sua palavra? Meus irmãos, toda obstinação, toda ideia fixa que a gente coloca na cabeça, que é contrária ao Senhor, tem uma justificativa. A gente tem uma desculpa. Nós somos excelentes advogados de nós mesmos. Então a gente sempre tem uma desculpa. Não, mas é porque, né, eu fiz isso, ou eu vou fazer isso, né, vou tomar essa decisão contrária à palavra, mas sempre tem o mais. O mais de Samuel era: não, mas o motivo era religioso, era para fazer sacrifícios. Deus vai gostar. E Samuel, Deus não vai gostar, Saul. Ele não tem prazer que você faça sacrifícios com uma coisa que ele condenou. Ele condenou essas ovelhas, ele condenou esse gado, tudo. Como é que ele vai receber sacrifício disso? Meus irmãos, a obstinação não tem lógica. Quando a gente coloca uma ideia fixa na cabeça, muitos ateus, na verdade não são ateus, são ressentidos com Deus. E aí eles colocam uma ideia fixa na cabeça de que Deus não existe, porque eu não quero que ele exista, porque ele não fez o que eu queria. Mas se tiver caindo o avião, vai gritar: ai meu Deus. Meu Deus, aí vai me falar: meu Deus. Porque a obstinação fez com que a pessoa falasse assim: não, Deus tinha que fazer isso. Isso é um pensamento obstinado. Deus tinha que agir dessa forma, mas ele não agiu, então ele me feriu, e a partir de hoje eu tomo essa e essa decisão. É isso que é a obstinação. É você tomar decisões contrárias a Deus por um motivo pessoal, de interesse pessoal, ou de ressentimento pessoal. Saul faz isso, pede o reinado, né? E nós cristãos temos pena de obstinados. Nós ficamos com pena dessas pessoas. Para pensar, se você não tem pena das pessoas que recusam a se converter por um motivo pessoal, porque foram feridos, ou por causa disso e daquilo, e você vê: ah, que pena, se isso não tivesse acontecido, essa pessoa ia estar na igreja. Nós temos pena de rebeldes, temos pena de obstinados. Samuel teve pena de Saul. No versículo 35, voltando lá em 1 Samuel 15, diz assim: nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. Tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel.
Muitas vezes nós, líderes, ou muitos pastores, olham para algumas pessoas na igreja e têm pena. Pena no sentido de, puxa, fulano tinha tanto para oferecer para o reino. Fulano é tão inteligente, ou então conhece tanta palavra, tem uma oratória muito boa, é carismático, mas por causa disso ou daquilo, não se compromete na igreja, não se compromete com o Senhor. E nós temos pena. O pior sentimento humano que alguém pode ter do outro é pena. Você que é pai e mãe, tenha cuidado quando fazem diferença entre os filhos e tem pena de um. Sabe? Ah, não, tadinho, ele é mais fraquinho. Não, tadinho, ele teve tantos probleminhas de saúde. Aí super protege. A superproteção é pior que o abandono. A superproteção aleja. Faz com que a pessoa não voe. Ela fica sempre debaixo das asas, frágil, não cresce. Então, quando você tem pena de alguém, você não diz o que aquela pessoa precisa ouvir. Você não ensina o que aquela pessoa precisa aprender, porque você tem pena. Aí, não vou falar isso não, tadinho, já tá, né? Se eu falar isso, é capaz da pessoa quebrar. Não é verdade. Quando a gente para de ter pena e fala a verdade, Jesus não tinha pena de ninguém. Jesus não tinha pena. Quando ele tinha que dizer uma coisa, ele dizia. Às vezes o brilho no olhar da pessoa ia até sumindo. Você imagina, você acaba de ser curado, Jesus vira para você e fala, olha só, não peca mais não, hein? Aí você, puxa vida, acabei de ser curado, né? E Jesus me joga uma dessa, me lembra que foi meu pecado que me deixou nessa situação. O que ele precisava ouvir, não era isso? Era ou não era isso? Ele não ia encontrar, provavelmente ele podia nunca mais encontrar com Jesus, então Jesus falou a verdade para ele, meu filho, ó, não peca mais, para que não te suceda pior. Como Luciana pregou, acho que semana passada, não foi? O que pode ser pior do que 38 anos preso numa enfermidade? Eu não sei, mas se Jesus falou, porque tinha coisa pior. Tinha coisa pior que podia acontecer. Então, o pior sentimento que você pode ter de alguém é pena. Essa expressão, tadinho, ou então, tadinha, é o pior sentimento que você pode ter em relação a alguém. Parece condescendente, parece misericordioso, mas é nocivo, estraga a pessoa. O filho que é o coitadinho da casa é o filho que não desenvolve, que não cresce, às vezes nunca sai da casa dos pais, porque é o coitadinho, tadinho. E no reino de Deus é a mesma coisa. Aqueles dos quais a gente tem pena não crescem, não se tornam o que tinham que se tornar no reino de Deus, porque a gente tem pena, porque a gente está cheio de dedos para falar o que a pessoa precisa ouvir. E aí a pessoa continua naquele pensamento fixo. Às vezes a obstinação é essa, eu sou tão frágil, né? Eu sou tão coitadinho, é só isso que eu posso dar mesmo, então não posso dar nada, porque tem esse problema, e fica esse pensamento fixo, uma fortaleza na mente. Fortaleza na mente, ela só é destruída pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus consegue acessar a fortaleza na mente de uma pessoa e quebrar aquele pensamento, como se quebra um cristal. Só a palavra de Deus faz isso. Por isso que quando a gente começou
Antes de eu começar, eu pedi que vocês orassem: Senhor, me ajuda. Se tem uma fortaleza na minha mente, me ajuda a quebrar com a tua palavra, com a tua verdade, porque a verdade liberta. Só a verdade liberta. A mentira aprisiona. E por trás do coitadinho tem a mentira. A mentira da superproteção. Olha, eu estou te protegendo, tá? Não estou te protegendo. Isso é uma mentira. Eu estou estragando você. Eu estou impedindo que você cresça. Amém, meus irmãos? Pode ser que alguém, por exemplo, não venha no culto à noite e fala: eu tenho que ouvir o pastor de novo falar que eu tenho que orar, que eu tenho que ler a Bíblia, que chatice, toda vez o pastor falando isso. E ele vai falar o quê? Não ora não, tá, gente? Tá ótimo, é só levantar os bracinhos que Deus puxa. É isso que ele vai falar? Se fosse assim, né? Ia ser um problema jogar vôlei. Não é ficar ali na frente. É só levantar. Não, não é assim. Ele tem que falar o quê? A verdade. Eu não gosto que fique falando de pecado. Mas vai falar de quê? Se nós não formos confrontados no nosso pecado, a gente não se arrepende. A gente vai se enganando e vai, sabe, se distraindo, e quando vê, precipício abaixo. E subir é mais difícil que descer. Descer é muito fácil. Você sai rolando, abismo abaixo. Agora subir. Minha mãe que fala, né? Tem um ditado que fala: para baixo todo santo ajuda. Não é isso? Não tem um ditado que fala assim? Para cima, só Jesus. Só Jesus que ajuda a subir. Para baixo, todo santo ajuda. Mas para cima, só Jesus que puxa. Mas é difícil subir. Então, é melhor obedecer para não cair. Para não sair rolando o precipício abaixo, no lamaçal do pecado e no distanciamento ou separação total de Deus. Quando Jesus está na cruz e quando ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Dá uma dor no nosso coração, não dá? A gente escuta isso. Por que Deus abandonou Jesus? Por que ele fez isso? Né? Mas o que Jesus estava refletindo naquele momento é o que todas as pessoas que vão para o inferno vão sentir. Foi uma dor tão grande, porque naquele momento foi o momento em que Jesus era uma massa de pecado. Os pecados do mundo inteiro estavam sobre ele. E aí ele não sentia mais Deus, ele não viu mais Deus, só tinha pecado. Isaías 58 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E naquela hora Jesus estava cheio de pecado, que não era dele, mas estava cheio de pecado. Tudo em cima dele. E naquele momento, aqueles pecados, o seu, o meu, o do mundo inteiro, que estava sobre Jesus, fez separação entre ele e o Pai. E ele entrou em desespero. Que sensação horrível ficar longe do Pai. Que sensação horrível. E ele grita. Pecados que não eram dele. Então, meus irmãos, a dor do confronto, de ouvir a verdade, de reconhecer o erro diante de Deus, é muito, muito, muito ínfima diante da dor de ficar separado dele pela eternidade. Dói, ouvir a verdade dói. Dói, né, Samuel? Samuel está ali, ó. Dói.
Estou falando de Samuel aqui, né? Samuel, Saul, ele quer participar, né? Dói. Dói sim, ouvir que existe um pensamento que está me afastando de Deus, uma ideia fixa de que eu não posso me comprometer com o Senhor, me comprometer com o seu reino, e realmente exercer o chamado para o qual eu fui feito, porque cada um de nós aqui tem um propósito, e eu te digo uma coisa: nós não somos felizes enquanto não cumprimos esse propósito. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, você pode comprar bens, ter uma família linda, maravilhosa, vai ter um vazio, porque você não está fazendo aquilo que você foi feito para fazer. Então, se você não cumpre o seu chamado, e o seu chamado, eu não sei qual é, mas Deus sabe. Talvez você saiba. Mas cada um de nós tem um propósito. Em Romanos 12, Paulo fala, cada um é uma coisa no corpo. Um é o dedo, outro é o ombro, outro é o pé, outro é o joelho. Cada um tem uma função. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Mas Deus te fez para fazer alguma coisa no reino. Eu fico tão feliz quando eu vejo alguém descobrindo algo para fazer na igreja, principalmente que ninguém está fazendo, e aquela pessoa está feliz fazendo aquilo, porque ela está encontrando a sua identidade no reino, ela está encontrando o propósito para o qual Deus a criou. E enquanto a gente não faz isso, a gente não é feliz. Plenamente não. Plenamente não. Só quando nós atendemos ao chamado do Senhor de servir no seu reino. Só. Isso é um fato. Quando nós estamos em pecado, a prática de pecado que nos afasta de Deus, nós somos os mais felizes de todos os homens. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o Santo dos Santos, nós conhecemos a presença de Deus. E quando o pecado nos afasta disso, a gente lembra qual era a sensação de estar assim, ó, com Deus. Ficamos infelizes, amargos, vazios. Então a obstinação é um pensamento fixo de que tem que ser assim. Não, mas Deus, não. Tem que ser assim. Aí quando alguém vai falar alguma coisa, o obstinado, ele é como idólatra. Samuel fala para ele, a obstinação é como idolatria. Durante um tempo eu fiquei pensando, o que tem a ver obstinação com idolatria? Abra sua Bíblia no Salmo 135. Salmo 135, do versículo 15 ao 18. Diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles... Então, o idólatra se torna como um ídolo. Não fala, não vê, não ouve ninguém. Por isso que o obstinado, ele é como idólatra. Você pode mostrar para ele, e ele vai falar, não é assim não. Você fala com ele, ele não ouve. Então, a única coisa que a gente pode fazer
em relação ao obstinado é ministrar a palavra. Não adianta discutir com o obstinado. Se você tem um filho adolescente que está obstinado, que está rebelde, não adianta discutir. Não adianta discutir. Discutir não estou dizendo que você não vai impor regras, mas você querer dar palestra não vai funcionar. Não vai te ouvir. Ele está obstinado. O máximo que ele vai fazer é ficar assim, ó. Tipo assim, eu tenho que ficar aqui, né? Vai ficar olhando para você, mas ele não vai ouvir. Então o que eu faço com o obstinado? Palavra e oração. Palavra e oração. Você tem que ser firme nas suas decisões. São 3 pilares: continuar firme, obedecendo a palavra de Deus, palavra e oração. Samuel foi firme. Não, Saul, não pode. Talvez, aí é especulação minha, tá? Minha. O que Samuel deveria ter feito, como alguém que tinha uma ingerência muito grande sobre Saul, era fazer assim: você vai obedecer agora. Pega lá a espada, você vai matar o rei Agag, você vai matar essas ovelhas todas na minha frente. Você vai obedecer. Mas ele não fez isso, ele mesmo fez. Tadinho de Saul, né? Ele não entendeu. Acabou de ser rejeitado por Deus, deve estar arrasado. E ele ficou maluco depois que foi rejeitado por Deus. Demônios tomaram conta dele, ficou perturbado. O Espírito do Senhor saiu dele e ele ficou perturbado. Tadinho de Saul, né? Deixa que eu faço. Se você tem filhos, aí às vezes assim, vamos orar antes de dormir, eu leio a palavra. Tadinho, tá tão cansado, né? Não, vai dormir, deixa que eu oro, eu leio para você, pode dormir. Pena. Então, seja firme nas suas posturas. Não tenha pena, ministre a palavra e ore. Porque só quem pode realmente curar um obstinado é o Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Não adianta dar palestra, sentar com a pessoa e falar. Isso só irrita, isso causa mais discórdia. É ministrar, orar e ser firme quando tiver que ser. Como Samuel foi parcialmente firme quando chamou a atenção dele, né? E obedeceu ao Senhor. Mas quando saiu dali, ele continuava com pena de Saul. Até morrer, ele teve pena de Saul. Aí eu te pergunto, teve jeito para Saul? Teve? Não teve jeito para Saul. Eu vou terminar. Gostaria que você abrisse Romanos 9. Esse texto aqui é um texto para o obstinado. O que quer discutir com Deus. 9, 20 e 21. Se há alguém aqui obstinado, que ainda quer discutir com Deus, que acha que você sabe mais do que ele, porque a obstinação faz isso. A pessoa se torna o seu próprio Deus. Romanos 9, 20 e 21 diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem sou eu?
Quem é você? Eu vou dizer uma coisa que faz parte da minha vida. Não importa a tragédia que eu escute. Quando alguém chega, não sei quem morreu, não sei o que aconteceu, ai meu Deus, não sei o que. Eu sempre respondo a mesma coisa. Deus sabe o que faz. Às vezes não é bom ouvir isso. Como assim Deus sabe o que faz? Você escutou o que eu te falei? O que acontece? Deus sabe o que faz. Porque Ele sabe. Eu não sei. Você não sabe o porquê que algumas tragédias acontecem. Eu não sei porquê. Às vezes a gente questiona a existência de algumas enfermidades. Ou às vezes uma enfermidade na nossa vida. Por que eu, Senhor? E a pergunta não deve ser essa. E sim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? O Senhor me deu isso? É para eu fazer o quê? Porque eu recebo o bem das suas mãos, como eu não vou receber o mal? Da mesma forma. Ele tem um propósito. Então qual é o propósito? Mas levantar, empinar o nariz e começar a querer discutir com Deus, só vai fazer você se afastar. Você, não é Ele se afastar, não, porque Deus não entra em crise. Ai, Edmara não gosta mais de mim. Deus não entra em crise. Mas quando você se levanta com orgulho contra a sabedoria do Todo-Poderoso, contra a soberania dele, quem se afasta dele é você. Essa atitude te afasta dele. Então hoje, eu quero convidar você, se você hoje descobriu ou confirmou que você é obstinado diante de Deus, eu quero convidar você a se arrepender. Se arrepender e dizer, Senhor, eu sou pó, eu estou muito metido, eu estou achando muita coisa, eu não sou nada. A minha palavra não é nada diante da sua. Os meus pensamentos não são nada diante dos seus. Ou se você tem alguém que você ama muito, que é obstinado, e que você tem pena, ou que você não sabe o que fazer, eu quero te convidar a orar por essa pessoa hoje. E pedir a Deus que te ajude a não ter pena dessa pessoa, mas a ser um vaso escolhido por Deus para ajudar essa pessoa a se arrepender. Amém? Fique de pé, vamos adorar. Enquanto estivermos adorando, faça a sua oração, coloque a sua oração diante de Deus. Nós não somos nada. O que eu queria hoje era que a gente se jogasse no chão e falasse, Senhor, nós somos pó, não somos nada. Eu não sou nada diante de Ti. Eu só estou aqui pela Sua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu favor. Eu só respiro porque o Senhor permite. Senão nem isso eu faria. Eu só estou de pé porque o Senhor permite. E eu com tantos pensamentos contra Ti. Baixe sua cabeça, se humilhe na presença do Senhor, porque a palavra diz que Ele exalta os humildes, mas Ele abate os soberbos. Então vamos nos humilhar hoje na presença do Senhor e reconhecer que Ele é soberano, que Ele é perfeito, que Ele é santo, tudo que vem dEle é verdade, é perfeito. Que os nossos pensamentos não são nada diante dos pensamentos dEle. Ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos nada. Só sabemos o que Ele permite que a gente saiba. Mas Ele sabe todas as coisas.